Atenção, esse podcast não é recomendado para pessoas sensíveis, pois pode conter a descrição de violência psicológica, física e sexual. Não diga que você não foi avisado. Continue agora por sua conta e risco. Nobody. I'm nobody. I'm a tramp, a bum, a hobo. Two women very important in your life, and you killed them both. Eu saía como se fosse para caçar alguma coisa. I got this fantasy. I started working out this fantasy online. Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal. Sejam bem-vindos a mais um episódio de Apenas um Podcast. Quem tá falando aqui é a Marisa, mas como vocês já sabem, eu vou repetir isso pela milionésima vez. Eu não estou aqui sozinha, eu estou aqui com meu colega digníssimo, maravilhoso, Thiago. Oi, Marisa, como você está? Eu estou muito bem, fui vacinado, meu bracinho está doendo, mas eu fui vacinado faz uma semana. Para quem não sabe, eu sou profissional da educação e já tomei a vacina da AstraZeneca. E eu não sou sommelier de vacina, né, Marisa? Tem gente que é sommelier de vacina. Eu achei engraçado porque eu tava no posto e aí eu vi um sommelier de vacina e eu achei que isso era meme de internet. E não, é real. E eu fiquei bem constrangido pela pessoa, assim. Sabe quando você fica com vergonha alheia? Então, eu fiquei com vergonha alheia. Ai, mas acontece, né? Eu já falei, assim, qualquer vacina que quiserem me dar, pode ser até o resto do vidro, eu tô aceitando, assim. O nível de desespero é real. Mas, enfim, o episódio de hoje, dessa vez a gente foi democrático. Hoje a gente fez um episódio bem especial sobre o Jack Stripador, que foi uma votação que a gente fez lá na nossa página no Instagram. Era o Jeffrey Dahmer versus o Jack Stripador. O Jeffrey vai ter que ficar pra outra oportunidade, mas vai ter o podcast dele sim. E hoje a gente vai falar sobre o Jack the Ripper, né? Que eu acho muito engraçado, porque muitas pessoas acham que ele foi um personagem. Tem gente que acha que o Jack Stripador não existiu e que o Sherlock Holmes existiu. Eu ouvi isso em live. Uau! Da pessoa veio conversar. Ué, mas o Jack Stripador não era um personagem? Eu falei, não. Aí outra pessoa, como assim o Sherlock Holmes não foi real? Gente, é o contrário nesse caso. Então, assim, gente, vai ser meio engraçado isso, eu acho. Eu vi que hoje na sua live eu tava assistindo um trechinho, eu vi que a galera tá achando que você tem até coisas da Dark Web, Marisa. Que é isso? A galera vem com umas perguntas bem aleatórias, né? Já perguntaram se eu sou serial killer, assim, umas coisas assim, tipo, não. Você é discípula do Pedrinho Matador, tipo, perguntaram isso? Ai, é tanta coisa, gente. Cada pergunta que a gente vê, eu dou risada, mas eu respondo sempre com muita educação, mas é umas coisas assim que às vezes percebo que o preço da alfabetização é um pouco elevado, às vezes, sabe? Ai. E não esqueçam também de seguir a gente no Instagram, tá? Porque eu sei que a gente tem vários seguidores no Spotify, mas segue a gente lá no Instagram pra você ver os nossos stories, pra poder votar e pra poder fazer todas as coisas legais e dar uma biscoitada na gente, né, Marisa? Sim, e tem outra forma, né? Essa de seguir já é uma forma que ajuda a gente bastante, curtir nossos vídeos que a gente posta lá na página do Instagram, mas tem outra forma de ajudar a gente, que é pelo Apoia-se. No último episódio de Jonestown, quem foi desafiada fui eu de falar sobre o Apoia-se em 1 minuto, e dessa vez, Thiago, você não vai escapar, tá? Bom, mas você tem vantagem, Marisa. Você já treinou bastante. Porque deu exatamente 1 minuto. Tipo, foi muito incrível. Tipo, deu 1 minuto. Eu olhei pro relógio e deu, tipo, 58/59. Eu falei, tipo, não, é muito TikToker essa garota. Eu tô acostumada já com vídeos de 1 minuto. Mas, Thiago, você vai ter que virar TikToker 1 hora também, né? Então aqui a gente já tem a sua prova número 1. Você está pronto? 1, 2, 3 e já! Então, Apoia-se é um programa de financiamento coletivo, o qual você pode fazer com que tenhamos mais podcasts para que tenha uma qualidade melhor, um áudio melhor e possamos levar a palavra do Apenas um Podcast para mais pessoas. Então apoia a gente tem 4 faixas de apoio. Essas faixas de apoio contemplam benefícios bem legais. Queria agradecer aos nossos apoiadores porque eles são muito importantes para que possamos dar continuidade. Inclusive a gente vai fazer uma loucura em julho, né, Marisa? E eu terminei. Vamos.
Você fez em 39 segundos. 40, na verdade. 40.40, horas iguais. Façam um desejo aí. 40, façam um desejo, horas iguais. Mas, né, já deu pra explicar. E também, né, gente, vale lembrar, né? Vocês perceberam que a gente tem uma introdução agora? Já faz alguns episódios que a gente tem uma introdução. Vocês perceberam? Quero ver vocês mandando lá no Instagram qual que são as vozes dos serial killers que vocês estão ouvindo na introdução. Eu achei que ela ficou muito legal. Exatamente, e a gente tem que agradecer ao nosso querido editor, o Túlio, que fez essa vinheta maravilhosa, e a gente sempre esquece de elogiar ele, mas não podemos parar de elogiar o Túlio, porque se o áudio fica bom, episódio passado vocês podem ver que teve vários problemas no áudio, e o Túlio salvou a gente de não ter que gravar outro episódio, porque era Dia dos Namorados, a gente queria dar aqueles chamegos com os romances, né, Marisa? É, exatamente. Então, a gente quer agradecer o Túlio e vamos falar desse Júlio que vai ser, a gente vai apelidar como Júlio Criminal, Marisa. O que vai ter nesse Júlio Criminal e por que a gente fazer esse Júlio Criminal? Seguinte, é porque de acordo com as pessoas que ouvem a gente, com as pessoas que me seguem, tem até criança de cola andando, desesperada por episódios toda semana. Tem cadeirante que se levanta, de acordo com o pessoal, eles usam esse tipo de linguajar. Tem criança chorando, tá todo mundo desesperado pra que a gente lance episódios toda semana. E em julho vai acontecer isso. Por quê? Porque em julho é aniversário meu e do Thiago. A gente faz aniversário dia 23 de julho, eu dia 27, já falei que eu quero cartinhas virtuais. Então toda semana vai ter um episódio. A gente já pode dar spoiler de qual vão ser esses episódios? Já? Qual vão ser os episódios, Marisa? O primeiro episódio é do Mais Que Pedido, que também toda hora sai alguém do buraco. Cadê o episódio de Columbine? Vai ser o primeiro, tá, gente? Eu tô bem ansiosa. Eu comprei o livro até pra gente fazer esse episódio. Depois disso, a gente vai ter um episódio especial sobre a série Mindhunter, que a gente vai falar um pouco sobre os serial killers que aparecem lá. A gente já fez episódio sobre o Ed Kemper, por exemplo, que aparece nesse episódio. Mas vai ser junto com a nossa queridíssima amiga da página do Instagram Estude Criminologia. Então ela vai participar desse episódio junto com a gente. Depois a gente vai fazer um episódio que vai ser em homenagem ao aniversário do Thiago, que vai ser sobre o caso de mistério de B. Cooper, que é bem legal, acho que vocês vão gostar. E por último, outro caso que é muito pedido, que é o meu caso favorito, que é o Die to Love Pass. Vai ser o último, que vai ser lançado acho que no dia do meu aniversário, dia 27 de julho, que também sai gente do buraco toda hora pedindo esse episódio. Ele vai rolar. Então o mês de julho, gente, vai ser... É o aniversário nosso, mas o presente é pra vocês. Ai, não podia deixar sem essa, né? Putz, isso é muito... A gente é cringe, né, Marisa? Exatamente. E é millennium? Você é millennium, Marisa, ou você tá na transição? Eu tô na geração Z, de acordo com a data. Ai, Marisa. Eu sou millennium, então eu sou muito cringe pra você. Ai, meu Deus. É. Já 2 dias dessa discussão e eu já tô de saco cheio. Exatamente. Mas vamos pro episódio de hoje? Vamos lá. Então, hoje a gente vai falar sobre Jack o Estripador, ou em inglês Jack the Ripper, e vamos lá. O caso ele se dá em 1888, durante a Era Vitoriana, e a localização é em Londres. Na época, Londres tinha 3 milhões de habitantes. A Inglaterra era um país muito, muito poderoso, era a grande potência mundial e era a maior cidade da Europa e atraía muitos imigrantes. Por qual motivo? Revolução Industrial. Marisa, vamos ver se dava bem em história. O que é a Revolução Industrial? Ai, peraí, Revolução Industrial. Basicamente foi quando começaram a montar as fábricas, né? Daí começou a ter um processo de novos tipos de tecnologia. As pessoas começaram a trabalhar muito em fábrica, né? Acho que tem esse rolê. E por causa da Revolução Industrial, a Inglaterra se tornou uma grande potência, né? E as coisas começaram a ser produzidas pra época mais rapidamente. Também foi uma época que teve muito trabalho infantil, porque as crianças trabalhavam na fábrica e perdiam as mãozinhas delas lá nos equipamentos. As mulheres também começaram a trabalhar muito em fábricas por causa da Revolução Industrial, e o meu cérebro do tamanho de um coquinho só consegui lembrar disso. A Marisa já falou as péssimas condições de trabalho que tinham, várias pessoas foram expulsas de terras, então foi um momento de muita pobreza, onde tinha muitas pessoas muito empobrecidas,
com péssimas condições de trabalho, péssimas condições sanitárias. Então, nesse caldo cultural que vai se dar a nossa história de hoje, né, Marisa? Exatamente. E isso vai ser bem essencial para toda a história, para toda essa mítica que a história vai criar, porque assim como a história do Ted Bundy, que tem uma mídia muito grande, essa também é a história mais famosa de todas, assim, mais conhecida. Sim. A gente não tá aqui no podcast para dar a versão verdade absoluta, porque é muito difícil num caso tão antigo. E vamos lá, Marisa, como era Whitechapel de 1888? Para começar, né, Whitechapel era um bairro, tinha em Londres, tá? E como a gente mencionou antes, né, por conta da Revolução Industrial, muitas pessoas começaram a deixar o campo e começaram a ir pra cidade, né? Então Londres, na época, era a cidade que mais tinha habitantes no mundo, que era 3 milhões, parece nada hoje em dia, mas naquela época era o auge, assim, nossa, vamos todos para Londres. E Whitechapel era o bairro onde vai acontecer todos os crimes atripulados e conhecidos ao Jack Stripador. Como o Thiago disse, gente, esse caso é tão antigo, é meio parecido com o caso da Lady Bathory. A gente não tem certeza, assim, não, é isso que aconteceu, mas os crimes conhecidos do Jack aconteceram em Whitechapel, que era um bairro, assim, gente, daqueles bem lá do B da cidade. As ruas eram muito sujas, era um bairro onde acontecia muita criminalidade, havia muitas gangues lá, principalmente gangues juvenis. Também era um local que havia muitos bordéis. Então, tinha muitas garotas de programa lá que vão ser o principal alvo do Jack. E uma curiosidade é que, antigamente, se você pegasse um mapa da cidade de Londres, algumas ruas de Whitechapel eles marcavam com uma tinta preta, pra sinalizar que ali era um local que não era pra cidadão de bem ir, vamos dizer assim, que não era um local muito agradável pra pessoas, assim, de família irem, né? Porque era um local, assim, realmente muito mal visto pelas pessoas. Além disso, outra coisa importante da gente ter noção dessa época é a alta taxa de natalidade, que fazia que as crianças fossem tratadas como gastos para os pais. Então, naquela época, 2 a cada 10 crianças não sobreviviam antes de completar 5 anos. Muitas crianças morriam depois do parto, muitas crianças perdiam a vida durante os primeiros anos de vida, muitas mulheres morriam durante o parto porque as condições realmente eram complicadas. Tanto que tem casos que eu quero trazer futuramente aqui no podcast de pessoas que se aproveitaram desse lance da fragilidade das crianças. Tem vários serial killers que se aproveitaram disso nessa época. Mas isso é só pra gente ter uma noçãozinha, né, do que tava acontecendo nessa época, né, que realmente, assim, era muito complicado, assim. Já não está fácil morar em 2021, mas acho que em 1888 conseguia ser um pouquinho pior, né? Foi, então, nessa região marginalizada que o Jack fez as suas vítimas. Eu e a Marisa, a gente pesquisou bastante e vai trabalhar com uma... visão mais tradicional? Isso, com uma visão mais tradicional chamado... Canonical Five, que são os 5 canônicos do Jack. Sim. Que tem consenso, eu posso dizer assim, científico e de estudo, que foram essas vítimas do Jack, porque são, acho que 11 possíveis vítimas, mas essas 5, os padrões são bem parecidos, o modus operandi é bem parecido, então dá pra gente traçar um paralelo. Né, eu sempre falo assim, né, que serial killer a gente sempre pode achar que foi pra mais, né, dificilmente eles são condenados a mais do que eles realmente fizeram. No caso do Jack, a gente nem sabe quem que foi o cara mesmo, né, então no caso a gente pode dizer que essas 5 foram um pouco mais comprovadas, que foi ele, justamente porque as condições que elas foram encontradas, a maneira, o perfil delas, era todos, assim, muito parecidos. E a Metropolitan Police, ela tem uma especulação que foram 11 ataques de dia 3 de abril de 88 ao dia 13 de fevereiro de 1891. A gente trabalha com um intervalo bem menor que esse da Metropolitan Police. Então, né, vale lembrar uma coisa que é bem importante, é que Jack foi um nome dado pela imprensa da época. Então a gente nem sabe se o nome do maluco era Jack. Às vezes deve ter teorias que talvez ele fosse mulher. Enfim, gente, tem 1 milhão de teorias, então não tem como a gente saber, mas Jack, o Estripador, foi dado pela mídia, esse apelidinho, vamos dizer assim, né? Então a gente não tem certeza de vai se referir dele dessa forma, porque foi como ele ficou conhecido, mas isso não é uma certeza absoluta, nada nesse caso é uma certeza absoluta, na verdade a pesquisa dele foi muito complicada. Mas, como o Thiago disse, esses casos, né, principalmente esses 5 assassinatos, eles aconteceram num intervalo de tempo relativamente pequeno, que foi cerca, assim, de uns 2 meses durante o outono de 1888.
E tanto que no começo da investigação, antes da mídia ficar pesada em cima, eles chamavam ele de o assassino de Whitechapel, porque era bem localizado. Os ataques eram geograficamente muito localizados naquele bairro. Então, depois com o frenesi midiático que vai se dar esse nome de Jack. É uma coisa meio parecida que a gente vê com outros serial killers, né? Às vezes eles mesmos se dão o apelido. Eu já vi com alguns outros serial killers que aconteceu isso. Então eles terem um apelido primeiro, depois vai lá e troca. Mas sempre tem um apelidinho, né? Pra gente chamar, ficar mais fácil. Sim. A vida. Eu sou daquela política do Café com Crime, que é um podcast muito bom, ouçam, que serial killer tem que ter nome escroto. Não pode ficar tendo nome bonitinho, assim, Jack the Ripper, nome, tipo, sabe, que soa bonitinho. Não, tem que ter um nome escroto, assim. Pensa num serial killer que tem um nome engraçado, Marisa. Escroto, sei lá. Eu acho engraçado o assassino do Rio Verde, porque pra gente que mora aqui no Paraná, tem um mercado que chama Rio Verde. Aí toda vez que eu ouço o nome dele, toca a musiquinha do Rio Verde Supermercados na minha cabeça. E eu não aguento. Rio Verde Supermercados. E eu acho meio merda, né? Porque os outros, né? Tipo BTK. Nome assim, né? De impacto, açougueiro, não sei o que. Rio Verde. Meio merda. Mas Rio Verde fica Green River Killer, eu acho até ok. Mas é meio merda, né? Não tem como dizer que não é, né? Porque até em inglês você pensa você bora lá, Green River Killer, não é meio merda? Eu acho. Comparado com os outros. Mas enfim, isso é discussão, dá pra fazer um episódio. Vamos fazer um episódio avaliando o nome de serial killers. Vamos. Qual que é bom e qual que não é. Vamos fazer isso. Vamos, daí a gente chama essa menina do Café com Crime pra avaliar com a gente, porque se vocês ouvirem um podcast dela, é quase humor, assim, é bem engraçado. Vão lá ver, ela trata com muito respeito, mas com um bom humor inacreditável pra caso criminal. Exatamente. Então a gente vai falar sobre as vítimas do Jack. As vítimas eram mulheres e prostitutas. Todas elas tinham esse rótulo sobre elas. E também elas viviam numa miséria extrema. Algumas tinham problema de ser alcoólatra, outras vinham de casamentos desestruturados, outras tinham acusações de ter pequenos delitos. Então essas foram as vítimas do Jack. Todas elas foram mortas de um modus operandi muito parecido. Elas eram estranguladas, tinham grandes lesões no rosto, na garganta, mutilação pelo corpo todo. Então dava pra ver que tinha um padrão criminal aí, que a gente chama de modus operandi, né, Marisa? Exatamente, né? A gente vê que sempre eram mulheres que estavam à margem da sociedade, né? Na real, se a gente for ver muitos casos de serial killers, eles acabam optando por garotas de programa, porque de certa forma elas estão muito vulneráveis à situação. Principalmente nos casos mais modernos, é muito mais fácil você convencer, infelizmente, né, uma garota de programa entrar dentro do carro do que uma mulher que não trabalha com isso. Então muitos casos eu conheço, vários, assim, milhares. E outra coisa que acontece muito, né, deles acabarem escolhendo garotas de programa, porque de certa forma a polícia caga pra esse tipo de situação. Porque são mulheres, novamente, que estão às margens da sociedade. Então, de certa forma, tem vários casos que eu conheço assim, que por serem garotas de programa, a polícia simplesmente cagou durante a investigação. E como a gente pode ver, ele usava de muita violência com elas. Por se tratar de um caso antigo, é possível ver as fotos das vítimas. E assim, principalmente a última que a gente vai falar, não dá nem pra reconhecer que era uma pessoa. De tantos cortes que haviam cortes profundos, né, Thiago? E alguns dos casos acontecia até mesmo dele arrancar alguns órgãos, né? Nessa última é tão chocante, é difícil parecer que aquilo foi um ser humano algum dia, assim, é bem chocante, assim. E realmente dizem que dos métodos dele era, ele cortava a garganta tão forte, a mutilação na garganta era tão forte que quase chegava a arrancar o pescoço dessas mulheres. Então era uma coisa muito forte, muito visceral, eu diria assim. Sim, exatamente. Tanto que justamente a maneira que ele realizava esses cortes, né, vai levantar algumas teorias que a gente vai abordar depois a respeito de quem que era esse cara, né? Mas saber quem realmente era, a gente não vai saber. Mas outra característica que foi muito importante é que a maioria, né, novamente, né, desses 5 ataques, eles aconteceram durante as madrugadas, principalmente durante fins de semana e de feriados. Então eram ataques noturnos, né, tipo na calada da noite, né? Whitechapel, de forma geral, era um bairro que tinha muita circulação de pessoas e durante a noite, né, não ficava muito
muitas pessoas assim na rua. E também era bem mal iluminado, tinha toda essa questão de Não tinha luz, né? Direito, vamos dizer assim. ser marginalizado, então era bem complicado e era um bairro difícil, por assim dizer. Então também as pessoas não queriam ficar parando muito pra ver o que acontecia. Tipo, às vezes elas viam um corpo, achavam que a pessoa tá bêbada, sabe? É Whitechapel, tipo, deixa eu ir embora daqui que é melhor, sabe? Vou arranjar menos pra minha cabeça. Os investigadores acham que seria muito pouco provável que essas pessoas se conhecessem. Eles não conseguiram achar um padrão lógico ou uma conexão entre essas 5 vítimas. Por mais que teoricamente elas morassem perto uma da outra, é bem pouco provável realmente que elas tenham se conhecido, de acordo com as investigações feitas na própria época, inclusive. Justamente por isso, o Jack é considerado um assassino oportunista. Então, vários dos crimes dele, pelos relatos, parece que ele podia ter sido pego, mas ele conseguiu escapar assim na hora, porque tipo, ele era muito oportunista, ele era muito, digamos, ele tinha as vítimas dele, ele sabia quem eram as vítimas dele e provavelmente ele devia ser aquele stalker que ficava vários tempos vendo sobre essa pessoa e quando ele via uma brecha, ele cometia o crime. E qual era a polícia que investigava esses assassinatos, Marisa? Então, de acordo com as pesquisas, haviam 2 polícias que realizavam a investigação. Uma delas era a polícia da cidade de Londres e a polícia metropolitana, né? Então eram 2 linhas investigativas, vamos dizer assim. Sim, essa foi uma das grandes, digamos... Divergências? Isso, fale lá, Marisa. Porque alguns locais, se vocês forem pesquisar, talvez apareça que quem fez a investigação foi a Scotland Yard, que era uma polícia bem conhecida até hoje em Londres, né? Que era considerada na época uma das melhores polícias que tinha. A Scotland Yard, ela é conhecida por ser a polícia montada, que tem lá na Inglaterra e tal. Então talvez em alguns sites que vocês pesquisem aparecesse que foi eles que fez a investigação, mas na real, né, é meio obscura essa parte. A gente não tem muita certeza quem fez isso. E outra coisa, o Whitechapel era como a gente já tem dito várias vezes, era um lugar onde ninguém queria estar. Então até as próprias polícias não queriam investigar o caso e meio que só foram se movimentar depois que o frenesi ficou muito grande, que as notícias ficaram muito grandes, aí eles foram tentar se movimentar, né, Marisa? Exatamente. Quando o Cidade Alerta da época começou a sobrevoar a região por helicópteros, eles pensaram, nossa, a gente vai ter que fazer alguma coisa. E tá na hora da gente começar a investigar isso daí, né? Deu ruim. Deu ruim. Mas, né, como eu disse, né, esse caso é bem gostoso, né? Porque a gente não tem muita noção sobre o que aconteceu. E uma das coisas é quem foi a primeira vítima do Jack. Então a gente já começa por aí. Existem 2 possibilidades, na verdade pode até existir mais, mas 2 que são principais, que é da Emma Elizabeth Smith, que na época trabalhava como garota de programa, ela tinha 45 anos, e ela foi atacada na madrugada do dia 3 de abril de 1888. Só que ela morreu dias depois no hospital, ou seja, ela chegou a receber alguma espécie de atendimento, e ela acabou desenvolvendo peridonite, e ela morreu por conta disso, né? De acordo com o que ela disse, ela afirmou ter sido violentada e agredida por um grupo de jovens, e isso fez até, né, existe essa teoria de que, na verdade, o Jack não seja uma pessoa só, e sim um grupo. Só que na época, acho que a gente pode considerar, né, como a gente disse no começo, era um bairro onde tinha muitas gangues, por isso que muita gente acha que talvez ela não tenha sido a primeira vítima do Jack, e sim que ela tenha sido atacada por alguma gangue de adolescentes, né? Até porque, se a gente for ver o caso dela, por mais que ela possa ser considerada, tem vários padrões que a gente vê nas outras vítimas que não se aplicaram a Emma, né? Tem vários padrões de violência, da própria violência que o Jack cometia. Já a Mary Ann Nicholas, de 42 anos, que ela foi morta dia 31 de agosto de 1988, ela havia abandonado a família, estava sem emprego, ela passou a viver como na região como prostituta. Essa história eu acho triste pra caralho. Eu fico muito puta quando eu ouço ela. Pelo simples fato de que ela dormia numa pensão e um dia que ela não teve dinheiro pra pagar a noite dela dormindo lá, o cara da pensão simplesmente mandou ela ir embora. Falou, não, você não vai dormir aqui se você não tem dinheiro. Ela teve que dormir na rua e justamente nessa noite ela foi atacada. Então eu fico muito revoltada com esse cara. Por que ele podia ter deixado uma noite? Ela falou que ia pagar no dia seguinte, ele não deixou. E justamente aí no outro dia, né, no dia 31 de agosto, que foi quando ela foi atacada, encontraram o corpo dela num beco completamente mutilado. Então eu fico, sei lá, me dói, sabe? Porque eu imagino a situação da pessoa que já não devia ter uma vida fácil, né? E ainda passa por isso. Sim, esse caso é
é muito de cortar o coração, porque você vê que são pessoas só tentando ganhar a vida e do jeito que elas conseguem, sabe? Então dá pra ver que a Mary Ann é a possível primeira vítima do Jack, porque ela se encaixa nos padrões. Ela foi mutilada, ela teve essa questão de ser encontrada com vários cortes, ela foi encontrada com um corte bem profundo na garganta, que quase decepou ela. Então ela se encaixa para ser a nossa primeira vítima do Jack. E ela só passou a ser considerada como uma vítima provável do Jack depois de algumas investigações mais modernas, por volta de 1950. Gente, por mais que teoricamente ele seja um caso fechado, as investigações continuam até hoje, tá? Cada hora tá saindo uma informação nova. Inclusive, eles costumam fazer eventos anuais de pessoas que se encontram, cerca de 200, 300 pessoas que se encontram todos os anos pra falar sobre o caso do Jack Stripador, pra ver se eles conseguem achar alguma informação nova. Eu acho isso muito louco. Então, tipo assim, né, até hoje, né, não paramos com as investigações. Sim. Até hoje, né, é meio complicado ser imigrante, né? Imagina em 1888. Então, algumas pessoas começaram a sofrer acusações, mesmo sem haver provas nenhumas, assim, contra elas, né? E quem foram essas pessoas, Thiago? Foram os judeus, para provar que o antissemitismo não é uma coisa da Segunda Guerra. O antissemitismo já estava rolando na Inglaterra, já estava rolando na Europa. Então a gente já começa a ver que esse antissemitismo começa as pessoas serem atacadas, a quererem serem linchadas, tem que fechar o comércio dessas pessoas mais cedo, porque as pessoas achavam que os estrangeiros ou os judeus seriam capazes desses crimes bárbaros. Então vários estigmas que a gente vê até na Segunda Guerra Mundial estão rolando em 1888. Então a gente vê que o antissemitismo não é uma coisa que foi feita da Segunda Guerra, é uma das coisas que as pessoas sempre acham que o antissemitismo nasceu na Segunda Guerra. Não, o antissemitismo já estava rolando e esse foi um caso a qual os judeus sofreram bastante com essas acusações e não tinham provas sobre isso, sabe? Mas a galera sempre queria ver aquela resolutiva rápida, né, Marisa? Sem pensar muito. Sim, com certeza. Coisa que a gente tá vendo até hoje. Uhum. Queria achar o culpado. Parecido com o caso do Lázaro que tá acontecendo agora? Talvez, mas enfim, depois a gente fala sobre isso, né? Porque daí, enfim. Então vamos para os métodos investigativos, que a gente vai dizer um tanto duvidoso, um tanto peculiar, né, Marisa? Com certeza, pro nosso olhar moderno, sou até engraçado. Sim, eles usaram para começo cão farejadores. Aí tem uma coisa engraçada, a polícia começou a usar o cão farejador para mostrar que estava indo atrás da investigação, Fazendo o serviço. que o serviço estava rolando, que eles estavam a todas. Só que daí um dia a polícia esqueceu de pagar os donos dos cachorros, e aí os donos dos cachorros basicamente falaram: olha, vocês não vão pagar a gente não vai dar os cachorros. Então parou ali a procura com os cães. E os cães, digamos que pra época era uma das coisas muito boas, e os cães eram treinados para isso, tanto que os donos eram remunerados para fazer isso. Só que eu vi algumas análises de alguns investigadores modernos falando que o uso dos cães farejadores nesse caso não faz sentido, porque era Whitechapel, era um lugar que tinha muita circulação de pessoas. Então eu vi alguns investigadores modernos, assim, pensando nos dias de hoje, seria uma coisa que não funcionaria muito bem devido à grande circulação de pessoas. E porque, gente, nessa época, vocês já vão ver que não tinha muito respeito em relação à cena do crime, então era uma coisa muito mexida. E a gente sabe da importância que é de não mexer na cena do crime, né? Porque senão tudo pode ser perdido, né? Então eu vi alguns investigadores falando assim que era mais pra mostrar serviço mesmo. Mas aí entra a parte, gente, que eu fico pensando, que bizarro, que é a parte das fotografias, né? E por que eles fotografavam, Anisa? Pra ver a cena do corpo, como ele estava configurado, qual que era? Também, mas eles fotografavam, eles abriam o olho, a pálpebra da vítima, e fotografavam o olho dela, porque segundo a crença que existia na época, a última coisa que a gente vê antes de morrer ficaria salva no fundo do nosso olho, lá na nossa retina. Então eles abriam a pálpebra da vítima e tentavam fotografar com as câmeras pra ver o que ia ter no fundo da retina delas, porque se elas tinham sido assassinadas pelo Jack, o rosto dele estaria no fundo do olho das vítimas. Esse era o raciocínio. Até fiquei meio lenta aqui, porque eu tentei pensar
esteticamente da época, né? Mas pra gente, assim, soa meio louco. E, obviamente, né, gente, não deu muito certo isso de fotografar o olho, não. É como se fosse uma câmera. Eles usaram a mesma lógica de uma câmera, mas não deu muito certo. E algumas das técnicas que não existiam, impressão digital, o DNA, então, nem se fala, não existia. Os cientistas não conseguiam diferenciar o que era sangue animal de sangue humano. Os policiais também não tinham um banco de dados estruturados. Essa questão de fotos na cena do crime também era algo bem revolucionário para a época, bem novo, assim. Então, sim, viva a ciência. Então aqui tá alguns métodos que eles não utilizavam, o que eles utilizavam para a época, para a gente entender e contextualizar algumas técnicas que eram usadas e não eram usadas para fazer a investigação. Mas apesar de tudo isso, a polícia conseguiu chegar a um suposto perfil. E o que tinha nesse perfil? O assassino, ele era um médico, açougueiro ou barbeiro. Ele tinha que ser alguém que sabia manejar facas com precisão, porque eles achavam para a época que os cortes eram muito acurados, tinha uma precisão muito grande, então por isso que eles achavam que ele tinha que ser de uma dessas profissões. Ele também morava na região, porque os crimes eram bem regionalizados, como eu disse antes no começo do podcast. Eles acreditavam que essa pessoa era solteira e que tinha um trabalho regular. E por que eles acreditavam que tinha um trabalho regular, Marisa? É porque provavelmente o Jack era um cidadão de bem, né? Trabalhava durante a semana, né? Porque os crimes que eu disse, eles aconteciam nas madrugadas dos fins de semana ou do feriado. Então provavelmente ele não deveria estar trabalhando e nem iria trabalhar no dia seguinte, né? Então provavelmente ele optava por isso. Até acho que pra não levantar suspeitas também, né? Tipo, faltar no trabalho, aparecer muito esquisito no trabalho e tal. Por isso que eles acabaram levantando essa hipótese dele ter um trabalho regular. E o lance dele ser solteiro era justamente assim, porque, né? Provavelmente se ele fosse um cara casado, com filhos, também levantaria certas suspeitas, assim, talvez dentro da própria família. Sim, porque basicamente os cortes que ele fazia deviam espirrar muito sangue. Por mais que ele preciso que ele fosse, devia ficar bem encharcado de sangue. Devia ser quase como a Lady Bathory, né? Porque, tipo, era muito sangue, a carnificina era muito grande. É, com certeza, né? Por isso que eles acabaram apontando esse perfil, né? Que é muito bem aceito até hoje em dia. Até nas investigações modernas, eles continuam considerando essa hipótese bem fortemente. Então, a polícia também, ela chegou a receber 600 cartas como pistas e supostas pessoas se dizendo como Jack. Isso virou um caos, né, Marisa? Ficou uma questão louca que não sabia, era muita informação. Gente, pensa 600 e-mails agora em 2021, já deve ser coisa pra caramba pra ler. Imagine em 1888, devia ser uma quantidade absurda de informação. É uma coisa que a gente vê bem parecida em outros casos, assim, que de certa forma não tem solução, como o da Dália Negra, do Zodíaco, principalmente no começo, de pessoas que mandam cartas falsas, falando que, fui eu que fiz, ou dando pistas falsas. É uma coisa que acontece bastante. No caso do Zodíaco, depois ele tinha o próprio jeito dele de escrever, daí ficou mais fácil. Ele tinha as provas também. E no caso, mas de certa forma aconteceu de pessoas depois que, não, eu sou o Zodíaco, não sei o que, não tinha nada a ver, só queria lançar livro mesmo e ganhar dinheiro em cima disso, acreditem. Então a gente vê muito comum nesse tipo de caso. O da Dália Negra é muito parecido com isso também, porque várias pessoas na época falaram, fui eu que matei, não sei o que, mas só queria cagar com a investigação, sei lá, não sei, eu sei que lá nos Estados Unidos eles não tem SUS, por exemplo, daí tem gente que quer ser presa pra receber tratamento médico, né? Não sei se é isso, não sei o que acontece, mas não sei se quer fama, se quer comer na prisão, não sei o que acontece, mas é bem frequente. Vai ver que a pessoa gosta de um chilindró, gosta de um apartamento próprio de 4 metros quadrados, né? Pode ser, né? Então vamos lá, voltando ao caso, essas 600 cartas também tinham algumas suspeitas que eram feitas por jornalista, porque vamos lá, galera, a gente estava em 1888, a Revolução Industrial estava acontecendo e também isso ajudava o próprio jornalismo. Por quê? Porque as prensas, elas começaram a ser feitas de forma que desse para imprimir vários jornais, e já na época a mídia tinha um papel importantíssimo para divulgar as histórias do Jack the Ripper. Então
o Jack, ele ficou conhecido por uma carta que, inclusive, foi se descoberto depois pela Scotland Yard, que foi feito por um jornalista, que ele se intitulava Jack the Ripper. Daí que vem o nome. É, daí que vem a alcunha do Jack Estrupador. No dia 30 de setembro de 1888 foi encontrado o corpo de outras 2 vítimas, também garotas de programas, mortas. E dessa vez houve o boato de que na época havia um bilhete próximo do corpo de uma delas que dizia: os judeus não têm culpa de nada. O que você acha disso, Thiago? E eu acho que isso só piorou, porque era como se as pessoas que já acreditavam naquilo ficaram meio que pensando que isso era só para tirar a atenção deles. Isso mais atrapalhou do que ajudou as investigações, sabe? Sim, com certeza. Porque aí as pessoas começaram a querer achar o culpado e tinha que ser nesse moldezinho, nessa caixazinha. Então ficou bem complicado, assim. A polícia devia, imagine, na época sofreu uma pressão grande de aquilo tá pronto o mais rápido possível, as pessoas verem um acusado e nada acontece, feijoada. E até hoje, gente, é uma investigação que tem o quê? 140 anos, 120, e até hoje as pessoas procuram, e eu acho que dificilmente a gente vai saber o culpado, né, Marisa? A gente tem os suspeitos, mas eu acho que dificilmente a gente vai conseguir cravar na pedra, é esse o suspeito, e eu acho que é isso que torna o caso tão emblemático, né, Marisa? Eu acho sempre legal, porque, tipo, não tem como você provar, não tem... A não ser que a gente crie uma máquina do tempo, dê uma de Doctor Who, não tem como a gente provar. É, exatamente, né? Vamos ter que dormir com essa depois desse podcast, todo mundo curioso, todo mundo indignado, né? Mas voltando, né? O que mais que a gente tem sobre o Jack? O Jack, ele também roubava órgãos, tinha uma carta intitulada From Hell que falava sobre esses órgãos. Até existe um filme que o protagonista é o Johnny Depp, tem um filme com esse mesmo nome, From Hell. Um dos vizinhos da vítima chegou até a organizar uma excursão para que as pessoas visitassem a cena do crime por 1 centavo de libra. Eu não sei, Marisa, pra mim isso é muito, tipo, indescritível, sabe? A pessoa tá literalmente, o cara é o seu vizinho e você tá ganhando dinheiro com o assassinato do seu vizinho. Pra mim isso é muito surreal, né, Marisa? É oportunismo, né? Na verdade, assim, não era bem um vizinho, essa moça meio que foi assassinada bem na frente da casa desse cara. E é a mesma coisa que eu digo, hoje em dia a gente sabe a importância que é de não se mexer na cena do crime, por isso que até os investigadores falam que cão farejador não ia adiantar em nada, porque as pessoas literalmente iam visitar a cena do crime, e iam mesmo, tá? Porque o caso do Jack Estripador tava muito famoso, então, nossa, vamos visitar a cena do Jack Estripador. Tipo, era o turismo da época, a era vitoriana já é mórbida, já acontecia umas coisas muito loucas que as pessoas faziam nessa época, então, assim, a era vitoriana, ela é conhecida por ser uma época que as pessoas eram muito ficcionadas pela morte, de forma geral. Então, tipo, essas pessoas iam visitar mesmo, tá, gente? Por incrível que pareça. A própria Mary Ann, que é a nossa principal suspeita para a primeira vítima, até a polícia achou estranha, porque a roupa dela tava toda mexida, então é bem possível que tenham mexido em muitas evidências, então fica muito difícil dar alguma conclusão. Isso atrapalhava muito a polícia, e a polícia sofria bastante com isso. Sim, com certeza, né? Mas aí a gente chega na última vítima conhecida do Jack, que foi aquela que a gente falou no começo, que foi a Mary Jane Kelly, que foi a vítima mais jovem dele. Ela tinha 25 anos e, ao contrário das outras vítimas, né, elas sempre eram atacadas na rua. O corpo da Mary Jane, ela foi encontrada no apartamento que ela atendia. E, gente, o corpo dela tava tão mutilado que eu falo, gente, não dá pra reconhecer que é uma pessoa. Foi, tipo, simplesmente bárbaro, assim. Tipo, ele cortou o corpo dela em vários, ele fez vários cortes, assim, é bem absurdo. Eu tava pesquisando o caso, eu acabei vendo a foto, eu não recomendo, tá? Mas eu sei que vocês vão pesquisar do mesmo jeito, mas sério, foi bem absurdo. E ele tem essa diferença, né, que não foi na rua. E essa foi uma questão que o caseiro também foi cobrar o dinheiro e achou ela dessa forma, então ele logo chamou a polícia e foi uma dos poucos casos uma das poucas vítimas que eles conseguiram tirar foto e que a foto faz algum sentido, sabe? O espalhamento de sangue, tanto que quando os peritos vão ver, essa sempre é o mais comentado, sempre mais falado, porque teve o menos acesso a outras pessoas e foi bem bárbaro, assim, tipo, eu fico imaginando eu sendo fotógrafo daquilo, sabe? Tipo, quão pasmo a pessoa deveria estar pra ver aquilo. Sim.
Então a gente tem 3 possíveis sobreviventes do ataque. A Anne Millwood, que ela tinha algumas facadas na perna, a Ada Wilson, que tinha 2 facadas no pescoço, e a Annie Farmer, que também tinha a garganta cortada. Ela teve algumas questões da garganta, mas a polícia meio que não deu muita bola, elas não concordavam, achavam que isso podia ser só auto-infligido para chamar a atenção do caso e tentar faturar em cima. Então as autoridades elas não concordavam muito que o Jack tentou matar essas vítimas. Então é só mais para deixar o registro e vamos para os possíveis suspeitos, Marisa. Então vamos lá, Marisa, quem são os suspeitos? Tem vários, né, gente? Vamos entrar agora no momento da conspiração. E depois digam pra gente quem vocês acham que é o mais suspeito. Aqui a gente trouxe alguns, tá? Porque se a gente for falar todos os suspeitos, a gente vai ter que fazer um podcast de 5 horas só sobre isso e não vai dar tempo de falar todos. A gente selecionou alguns. Só queria dizer que um bem curioso, que o Lewis Carroll, que é o autor do Alice no País das Maravilhas, estava como um dos possíveis suspeitos. Então você vê como a lista é gigantesca. Exatamente. Então vamos falar os mais prováveis, Marisa. Os 3 primeiros que a gente vai falar são 3 homens que eles já foram considerados na época como possíveis suspeitos. O primeiro foi o Montag John Dirt. Ele era advogado e um professor de alta classe, ou seja, ele dava aula para uma escola de pessoas que tinham grana. Ele tinha um escritório, né? O escritório de advocacia dele ficava em Whitechapel. E segundo o filho dele, ele era um homem sexualmente insano. Quando li essa expressão sexualmente insano, eu tinha tido uma interpretação, que era, sei lá, um cara que fazia umas coisas muito malucas. Só que daí eu pesquisando mais, eu descobri que sexualmente insano era uma palavra que eles usavam na época para homens que contratavam garotas de programa para terem relações sexuais com elas, porque na verdade eles eram gays e eles queriam forçar relação sexual com mulheres pra ver se, enfim, né, gente, é a época, pra ver se eles conseguiam mudar alguma coisa. Então isso que era sexualmente insano. E vamos lembrar também que o Jack não tem, em nenhum dos casos dele, relações sexuais com essas prostitutas, ou pelo menos na época não foi visto isso. Isso não era uma questão. O Jack the Ripper, o Jack Estripador, não era considerado um assassino que tinha essa questão sexual. Então era só a questão dos cortes mesmo. Então isso é bem importante a gente falar. Né? E no caso do Montag, tanto a família quanto a polícia achavam ele muito suspeito, e pra meio que aumentar a conspiração, é que ele acabou se suicidando. Ele colocou alguns pesos dentro do terno dele e se jogou no rio Thames. Ele se matou no último dia, né? No dia 31 de dezembro de 1888. E muita gente acha que ele fez isso como uma forma de, talvez um sentimento de culpa que ele sentiu, talvez medo de ser preso, de ser descoberto. Porém, a realidade é que ele foi demitido um dia antes do emprego dele como professor, né? Que, como eu disse, era numa escola muito importante. Então, muita gente acha que talvez tenha sido por conta dessa demissão que ele sofreu que ele teria cometido suicídio. Agora, né, isso fica um pouco abstrato, mas vamos pros próximos. Aí a gente tem outro maluco, que é o Aaron. Esse cara é bem maluco e a gente tem informação nova sobre ele. Ele tinha 24 anos na época que esse caso aconteceu, lá em 1888. Ele morava em Whitechapel. Ele era solteiro e ele era polonês, ele era imigrante e ele era judeu. Então a gente já começa por aí, né? Que a gente disse antes, né? Mas no caso desse maluco a gente tem informação nova. De acordo com o que se sabe, ele tinha sim ódio contra mulheres, ele tinha alguns problemas mentais e aparentemente ele foi visto em uma das cenas dos crimes por uma testemunha ocular, né? Alguém X9, fofoqueiro, tava lá com os olhos na cortina e acabou vendo alguma coisa, né? Como eu disse, ele tinha problemas mentais, não consegui encontrar exatamente o que, mas ele morreu em 1919, o maluco viveu, hein? Ele morreu em um hospício. Esse viveu bastante. E também tem a questão do DNA, Marisa. Você saberia me dizer o que é essa questão do DNA e ele? É bem difícil explicar isso, pra falar a verdade. Pode ser que não faça muito sentido, mas tem uma reportagem em português que foi publicada pela BBC, que lá eles explicam direitinho o que foi essa questão do DNA, mas eu vou tentar explicar. Basicamente, ele já morreu faz bastante tempo, então os fragmentos de DNA dele meio que sumiram. Porém,
Porém, a linhagem da família dele continuou. Os primos, enfim, seguiu a família, né? Ainda existe. E as pessoas estavam investigando e eles pegaram alguns fragmentos de DNA que estavam no corpo de algumas das vítimas. Eu sei, acho que foi de uma só, pra falar a verdade. Aí eles pegaram esse fragmento de DNA, que era de uma pessoa desconhecida, e eles começaram a fazer os exames. E esse DNA deu como positivo pra uma pessoa que está viva, como se fosse um parente. Ou seja, esse DNA é um parente distante dessa pessoa que está viva. E essa pessoa que está viva é primo de não sei quantos graus do Aaron. Entendeu a treta? Uau, um pouco complicado. Mas eu vi também que esse DNA também é meio... Não sabem dizer se foi isso mesmo. Isso aconteceu em 2019, que eles fizeram esse estudo. E, na verdade, ele ainda tá sendo aprofundado, sabe? Então, tipo assim, é uma coisa que surgiu. A gente não tem como tirar isso como uma certeza. É uma coisa que ainda tá sendo analisada. Mas que aconteceu. E mesmo assim, né, gente, que loucura, né? Tipo, de qualquer forma, como foi parar ali isso? Uma pessoa que tá viva, coitado do cara, tá lá vivendo a vida dele. Imagina, recebe a ligação então, né? A gente tem uma coisa pra te contar. Então, sabe aquele primo lá, aquele primo meio distante? Então, ele era o Jack Stripador, tá ligado? Tipo, nada demais, assim. Ainda mais que na Inglaterra, tipo assim, esse caso é muito conhecido mundialmente na Inglaterra, então nem se fala. Então, é só o caso mais conhecido da Inglaterra. Tipo, esse de longe, assim, a gente vê até que faturam bastante com isso, né, Marisa? Com certeza, com certeza. A gente vai falar, acho que melhor disso depois, né? E o terceiro era o Michael Ostrog. Sim. Que era um médico russo que sempre andava com seus instrumentos cirúrgicos pela região. Ele também era conhecido pela crueldade com a mulher, porém não tinha muita evidência que era ele. Ele meio que era aquele cara que se encaixava no perfil, mas... Ele só era malucão, ele só era esquisitão. A única coisa que se sabe é que ele tratava mal as pacientes dele e é isso, sabe? Foda-se, o cara é esquisito, entendeu? Ele não tinha muito o que fazer, assim. Por ele ser um médico, ele andar com muitos instrumentos cirúrgicos, na época pelo menos tinham que os cortes eram muito precisos, que só uma pessoa muito treinada ia conseguir fazer aqueles tipos de corte. Então ele tava lá só porque ele era esquisitão mesmo e que andava com um instrumento cirúrgico. De resto, não tem muita evidência sobre ele. E o próximo, Marisa, quem é? Agora, esse quarto cara que a gente trouxe, que vai ser o último, gente, esse cara eu acho meio louco. Não sei, é porque eu sempre digo na live, usou nome falso, já não vou com a cara. Tá querendo esconder alguma coisa. Ou tá tentando esconder a amante, não sei o que acontece, né? Mas é o caso do Severin Kloskovsky. Gente, eu não sei falar o nome dele. Kloskovsky, sei lá. Ele usava 3 nomes falsos. Na verdade, 4, né? Um deles era George Chapman, daí ele tinha outros 3 nomes falsos. Olha só, não era nenhum, né? O que ele tava escondendo? As 4 amantes, né, Marisa? As 4 amantes, claramente. Muito amante da amante, por aí vai. Ele era polonês também. E assim, gente, uma coisa bem louca. É que ele morava em Whitechapel durante 1888, bem na época que aconteceu os casos do Jack. E ele era barbeiro, solteiro. Então ele tinha a barbearia dele. Então a gente já encaixa com o perfil que a gente tinha dito anteriormente. E assim que começou a ter muito esse auê, que aconteceu o último crime da Mary Jane, ele se mudou pra New Jersey, lá nos Estados Unidos. E assim que ele se muda, os crimes do Jack param de acontecer em Londres. Acabou, sumiu, evaporou. E lá em New Jersey, quando esse cara se muda, crimes muito parecidos começaram a acontecer. Esse cara só começou a ser considerado uma possível vítima por volta de 1990, que as pessoas começaram a revisitar esse cara malucão. Só que na época aconteceu outra coisa muito louca, porque em 1903 ele foi condenado à morte lá nos Estados Unidos, esse mesmo cara, o Severin, porque ele tinha matado por envenenamento 3 mulheres. E na época, né, os detetives que estavam analisando esse outro caso que esse maluco fez, né, matou 3 mulheres, né, gente, pelo amor de Deus, eles perceberam todas essas semelhanças, né, de tipo, o cara se muda, aí para de acontecer os crimes do Jack, daí ele volta, daí ele mata lá de novo, então, tipo assim, ficou um climão, vamos dizer assim. O cara que tava investigando na época achou muito esquisito, e foi só nos anos 90 daí que eles começaram a revisitar um pouco a questão desse cara, né, realmente eu acho ele muito esquisito de forma geral, né, não preciso
caso, não só pelo lance do Jack Stripador, o cara já matou mesmo. Esse a gente pode falar, esse daqui fez. Não que seja as vítimas, no caso, eu digo, né? Tô falando das outras dele mesmo, né? Digamos assim, dá pra gente ver um padrão, e nesses casos é sempre curioso. E esse cara tinha um bigode muito estranho, Marisa. Sério, eu não vi a cara dele. Vai lá na internet, dá um Google, porque esse bigode... É muito que eu falo, bigode e nome falso. Não dá pra mim, gente. Usou bigode e tem nome falso? Olha o bigodão do cara. Ah, não, gente. Eu não sabia que ele tinha bigode. Agora que eu sei, eu vou usar esse argumento. Você não tinha visto? Eu não tinha visto a foto dele. Não, mas agora esse vai ser meu argumento. Eu voto no Severin porque ele tem bigode e usou 4 nomes falsos. Esse é meu argumento. Quero ver alguém por meios legais vir me contestar. Então, acho que do caso do Jack é isso. Como vocês viram, é um caso que a gente não vai poder chegar e dar muitas resolutivas. A gente pode contar até alguns casos curiosos, como a questão dos cachorros, a questão de que a mídia foi muito influente nesse caso. Digamos que a fama que o Jack tem até hoje é por causa da mídia. E vamos para os nossos queridos momentos dos 5 centavos para a gente falar o que a gente pensa desse caso. Exatamente. Momento 5 centavos. 5 centavos. Então vamos lá, Marisa, começando por você. O que você acha do caso do Jack Stripador? Eu acho muito louco esse lance que a gente falou no começo do podcast das pessoas acharem que o Jack é um personagem e não que ele foi real. Mas eu vejo que isso acontece, né? Porque ele foi personagem não só de vários outros filmes que apareceram depois, mas também de videogame. Tem vários games aí que ele é um personagem e eu acho que isso só acontece porque a gente não sabe quem ele é, né? Porque eu trouxe esse questionamento uma vez pra live que a gente fez lá no TikTok, né? Porque imagina se eles pegam um jogo e colocam o Ted Bundy no jogo. Ia ser um absurdo, o pessoal ia militar muito no Twitter, mas isso acontece porque a gente não sabe quem que é o Jack Stripador. Tanto que eu tava comentando com a amiga, eu não sei o nome dessa série, mas ela falou que ela viu uma série uma vez, que é do Jack Stripador, que ele tem uma máquina do tempo e ele vai viajando no tempo e realizando crimes diferentes. E por isso que ele não foi pego. Nossa. Eu não sei que série é essa, mas essa minha amiga comentou. O cara é o Dr. Who do rolê. É, o Doctor Who, assim, eu acho que isso só é possibilitado justamente porque ninguém sabe quem ele é. Porque eu fico pensando, né, pensa assim com serial killers que a gente tem a cara deles, né? O quão bizarro, né, ia ser se fizessem esse tipo de coisa, né? Por isso que ele é muito influente na cultura pop, que tem jogo, que tem filme, que tem um monte de coisas sobre ele. Como eu e a Marisa falamos, é muito difícil ter uma resolutiva sobre esse caso, porque você vai pegar os livros nunca querem ser, vamos passar alguns fatos. Não, é sempre a verdade absoluta escrita na pedra, uau, incrível, maravilhosa. E você fica tipo, tá, calma lá, né, jovem? Calma lá, escritor. E a gente sabe que é pra vender livro às vezes, e é difícil, é realmente difícil achar uma fonte confiável. E eu vi muito vídeo sobre isso, eu li muita matéria sobre isso, e uma das coisas que mais me pegam é a violência, sabe? Tipo, a gente vai ver que essa violência contra mulheres e principalmente contra essas pessoas mais marginalizadas que são prostitutas, que têm vidas difíceis, cara, até hoje acontece, e sempre me corta o coração quando tem os casos parecidos, porque a galera se aproveita e é muito difícil, assim, é muito pesado. Já se acostumem com isso, assim, em relação, porque vocês vão ver, né, tipo, em vários outros casos que... Sim, vocês vão ver que a gente vai fazer muito podcast, pra gente ter mais podcast, apoia a gente, e realmente isso vai rolar, a gente vai falar em outros casos, então lembra isso que aconteceu no caso do Jack, a gente vai falar pra outros, porque isso aconteceu muito. Se você gosta de true crime, você sabe que isso é tipo uma segunda-feira qualquer pra casos criminais. Exatamente. Daí só pra falar, né, eu encontrei o nome, é um filme, na verdade, do que eu comentei na Máquina do Tempo, se chama Time After Time. Uau, vou dar uma olhadinha. Então, você já que você indicou um filme, Marisa, quer fazer alguma indicação essa semana para os nossos ouvintes? Então
Então, eu ganhei alguns livros de casos criminais, vai chegar alguns outros ainda, né? Eu tô lendo agora o do BTK e, nossa, eu tô amando. Eu já achei que eu ia gostar, porque, assim, tipo, eu nunca falei, a gente gostar, a gente não gosta de caso criminal, né? Mas tem alguns casos que a gente acha interessante de pesquisar, certo? Sim, que tem a curiosidade. Exatamente, e o BTK é um caso, assim, que eu acho muito interessante de pesquisar, e o livro, ele realmente é muito bem escrito, eu estou curtindo. Eu comprei também o do Columbine, e eu ganhei o do Zodíaco, que eu não li ainda, né, mas aí quando eu ler um pouco eu comento com vocês, mas eu achei bem legal já, porque eu tava folheando e eu vi que tem foto de praticamente todas as cartas que ele enviou pra polícia, então eu achei bem legal. E eu também tenho o de Columbine, eu também tenho do BTK, são livros que eu acho muito lindo, as capas duras da Dark Side são maravilhosas e são casos muito bons, assim. A pesquisa que a Dark Side faz é muito legal, né, Marisa? Sim, com certeza. Eu acho que também são edições muito bem feitas, assim. Não, tipo, fazendo propaganda por fazer, assim, mas é real, assim. Eu sempre curti muito. Várias vezes a gente usa como o nosso material de referência, porque é um material de qualidade, é legal. E eu sugiro para vocês darem uma olhadinha, vejam aí, encontrem pelas interwebs da vida. É muito legal, é muito bom de se ter. Eu vou fazer uma indicação de podcast, vai ser uma indicação um pouco diferente. Eu vi que a gente tem várias mulheres no nosso podcast. Eu olho as estatísticas às vezes e eu vejo que grande parte do nosso público é feminino. E eu vou indicar um podcast que é feito por mulheres e para mulheres, que se chama O Baseado em Fatos Surreais. É muito engraçado, porque assim, como se a Marisa mandasse uma cartinha para elas e elas interpretam aquilo e é muito engraçado porque só tem o caso, tipo, maluco e elas transformam aquele caso em maluco e é muito engraçado, assim. Essa semana eu parei e ouvi sobre o podcast das pedras, então se você for lá baseado em fatos reais, é um podcast muito legal, feito por mulheres e para mulheres, então acho que é isso. Mais alguma consideração final, Marisa? Eu acho que é isso por hoje. Vejo vocês daqui uma semana, né? Não vai demorar tanto. Nossa, por uma semana. E então apoiem a gente. Provavelmente faremos um Pix para que pelo menos nesse julho vocês possam ajudar com as questões dos editores, né? Afinal, editor, uma edição boazinha que o Túlio faz, às vezes custa e seria muito legal ter vocês nesse julho criminal. Exatamente. Mas aí a gente se vê em breve, tá bom, pessoal? Muito obrigada. Tchau, tchau. Que ela teve um corte na perna, é isso? Stab é corte? Stab é facada, né? Stab é corte de faca, né? Tipo, stab pra mim que é facada. Stab twice in the neck, neck é joelho? Não. Neck é o pescoço. Nossa, isso, nossa, tô... Cadê o CCAA? Ih, tá faltando meu PBS aqui. Cadê o CCAA?